Que os nossos ouvidos fiquem atentos. Irmão, eu peço a gentileza, irmão. O menor do culto vem agora, que é a pregação da palavra. Tantas pessoas gostariam de ouvir, mas estão impossibilitadas de estar aqui, né? Muitas estão impossibilitadas de ouvir a palavra. Existem nações pelo mundo afora em que nem a Bíblia você pode pegar. Então, aproveite que você hoje está aqui nesta noite. Então, não deixe de ouvir a palavra. Amém, irmãos? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Coloque sobre os vossos pés em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Eterno Deus e Pai, querido Jesus, estamos diante de Ti, louvando, adorando e exaltando o Teu nome. Somos gratos a Ti, pois o Senhor já se fez presente por intermédio dos louvores. Agora, Senhor, o Teu servo, o Teu Filho, estará ministrando a Tua palavra. Peço a Ti, ó Deus, que fale conosco, pois a Tua palavra o Senhor já colocou no coração do Teu Filho. Agora, Senhor, ajude-o, Senhor, a ministrar esta palavra. Ó Senhor, que nós venhamos entender esta palavra. Fale conosco, ó Senhor, segundo a Tua vontade. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Antônio Guilherme, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Aproveitar que estamos em pé, vamos ler a gloriosa palavra de Deus. No livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 20, versículo 23. Primeiro Reis, capítulo 20, e versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas, é por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se o combater nas planícies, com certeza seremos mais fortes que eles. Amém. Deixe sentarmos, por gentileza. Irmãos, para mim é uma honra, satisfação, alegria poder estar nesta oportunidade com a igreja do Senhor nesse lugar, principalmente numa oportunidade como esta. Agradeço a Deus pela vida do nosso querido pastor Marcos Breia, o anjo dessa igreja, também os demais, o povo de obreiros, meus irmãos, meus amigos, o grupo de varões. 3 anos de vitória, Deus tem dado. Também nosso querido irmão Alessandro, meus amigos. E eu sei que o Senhor, por certo, vai continuar abençoando, não só o grupo de varões local, mas todos que aqui fizeram presente, toda a igreja do Senhor. Irmãos, eu antes de falar a gloriosa palavra de Deus, que eu vou procurar ser bem sucinto, eu queria lembrar a igreja, logo em seguida fazer um pedido de oração. Por onde eu passava, eu pedi oração para uma menina chamada Marcele. E a Marcele, ela entrou em coma algumas vezes, os rins não funcionavam, pâncreas também não, e ficou sem visão. E por onde eu passava, eu pedi oração por ela. E um dia, uma irmã me disse o seguinte: por que você não pede oração de uma maneira diferente? Por que você não fala assim: Senhor, faça a tua vontade?
porque ela está sofrendo tanto. Eu disse assim para essa irmã, mas a vontade de Deus é que os rins da Marcele funcionem e que os pâncreas também, que ela saia da hemodiálise e que tenha uma vida normal. Essa é a vontade de Deus. E nós continuamos orando. Por onde eu passava, eu pedi oração. Marcele é muito conhecida por causa da oração da igreja. E Marcele hoje saiu fora da hemodiálise. Ela fez transplante, os 2 rins funcionam, o pâncreas também. Está pregando, está cantando, está alegre com Jesus. E a minha esposa também passou por uma fase muito difícil, tumor maligno, já agressivo. E eu me lembro o dia que eu estava ali no consultório médico, quando o médico disse para ela que ela podia fazer o que ela quisesse, come o que você quiser, festeje, faz o que você quiser. E eu entendi que aquelas palavras dele é que aproveite bem. Mas graças a Deus a igreja orou também e minha esposa está aí. Agora no nome de Jesus, ela fez a cirurgia, fez quimioterapia, fez a radioterapia, não sentiu nada, graças a Deus, e está aí melhor do que estava antes, para a glória do nome de Jesus. Eu estou dando testemunho para acrescentar a sua fé e pedir uma oração. Amém? Se o pastor permitir, nós vamos ficar em pé, vamos orar por um pedido de oração especial. Meu neto Eliezer está ali, esse grande homem de Deus, está com 9 meses agora, e ele nasceu com uma deficiência visual, ele não enxerga dos 2 olhos, e é irreversível. Mas como Jesus fez com a Marcele, como Jesus fez com a minha esposa, amém? Se nós continuar batendo, orando, batendo, eu tenho certeza que vai chegar a hora que eu vou vir aqui dar o testemunho também. A igreja crê, irmão, que Jesus pode restaurar o glória a Jesus. Eu vejo a hora que Eliezer vai deitar de um jeito e levantar de outro. Tenho certeza disso. Assim como não desisti da Marcela, irmãos, não vou desistir do Eliezer. Eu tenho convicção dentro de mim, eu não sei a hora, mas Jesus falou isso: bater e bater, e abrir-se cruzado. Amém? Pedir e dar-se cruzado. Então, a nossa obrigação é todo dia orando. Então você grava esse nome, Eliezer. E eu peço a Débora trazer o Eliezer para nós orar por ele. A igreja do Senhor vai estender as suas mãos e interceda, pede para Jesus. Jesus é o médico dos médicos e ele pode fazer a qualquer momento desse. Pastor Marcos Breyer, peço por gentileza, o anjo da igreja vai estar orando com a igreja. Vamos orar, vamos interceder pelo Eliezer. Nós cremos no milagre. Ó Senhor, estamos diante de Ti, e Tu estás neste lugar, e a Tua casa é chamada casa de oração, e Tu disseste que os Seus olhos estariam fixos neste lugar, os Seus ouvidos abertos para ouvir as orações aqui deste lugar. E nós oramos a Ti, nesse momento de oração e de intercessão, Senhor. Ó Senhor, nós sabemos o que a medicina não pode fazer, o que a ciência médica não pode fazer. Aonde, Senhor, que ultrapassa, Senhor, nossos limites, mas Tu és um Deus perito em fazer milagre. E Tu tens um milagre, Senhor, para a vida do Eliezer. A Tua igreja está unida com a sua fé, no seu pensamento, no seu coração, intercedendo a Ti pela vida, Senhor, do Eliezer. Toca agora, Jesus. Toca agora pele por pele. Senhor, aonde está o mal? A procedência, Senhor, é no Teu nome.
noite aqui. E eu sei que Deus conhece todas as coisas, sabia que você estava aqui, sabia que nós estávamos aqui hoje, e orando a Deus, preocupado com esse culto aqui, me veio essa palavra no coração. Quando eu meditava um pouco, que a Bíblia diz que Israel, ele travou uma batalha com o rei Ben-Hadad, rei da Síria, e Ben-Hadad vinha derrotando todas as nações e aparecia diante dele, e ele manda uma mensagem para Acabe, rei de Israel, dizendo que queria os filhos de Acabe, a esposa de Acabe, o ouro, a prata, e Acabe manda um recado a ele dizendo: tudo é teu. Ele manda outro recado dizendo: olha, não serve só isso, vou mandar os meus servos aí. E ele vai passar em revista dentro do palácio, e tudo que tiver de bom, ele vai trazer. E a Bíblia diz que Acabe reuniu os anciãos de Israel e explicou a situação. E os anciãos disseram: não consinta e nem dê ouvido a Ben-Hadad. E Deus levanta um profeta e dá uma mensagem a Acabe. O profeta, não vou citar o nome porque a Bíblia não diz o nome dele, é um profeta sem nome. Ele diz assim: olha, vai, porque eu sou convosco, e a peleja não é vossa, mas é minha. E a Bíblia diz que Israel tinha somente 7.000 homens, e Ben-Hadad estava com aproximadamente 200.000 homens. E a Bíblia diz que Israel era como 2 rebanhos de cabra diante daquele grande exército. E Acabe pergunta: como que eu começo a batalha? Deus diz: começa pelos príncipes do seu povo. E quem começa primeiro? Tu. É você mesmo que vai para cima deles. E eles perderam a primeira batalha, o rei da Síria. E Deus diz: daqui um ano ele vai se levantar novamente, prepara. E ele se levanta com um exército maior. E eles disseram assim: olha, Israel venceu, porque o Deus deles é o Deus dos montes. Vamos descer ao vale, para ver se ele é Deus dos vales também. Porque o nosso Deus prevalece no vale, e o Deus deles só age no monte. E a Bíblia diz que um ano depois, Israel vem de novo com 2 rebanhos de cabra, o exército mais fortalecido, a Bíblia diz, como a areia do mar, e num dia só, Israel vence 100.000 homens, mata, e 27.000 fogem, os muros da cidade caem em cima deles, mata mais 27.000, e o restante foge, e Ben-Hadad começa a fugir de casa em casa. Israel canta o hino da vitória do outro lado. Amém? Só para que você entenda a história. Mas eu quero me prender aqui quando ele diz: Deus dos montes e não dos vales. Capítulo 2 de Cantares de Salomão, versículo 1, tem um versículo que diz assim: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Se eu perguntar à igreja aqui hoje quem é a rosa de Saron e quem é o lírio dos vales, mediante o que nós aprendemos, nós vamos dizer que é Jesus. Sim ou não? Amém? Mas o texto não é. O texto do capítulo 2, versículo 1 é a igreja, não é Jesus. Jesus é o lírio dos vales. Jesus é a rosa de Saron. Jesus é muito mais do que isso. Mas o capítulo 2, versículo 1 de Cantares não está falando de Jesus. Você presta atenção na epígrafe do texto que está falando da igreja. A igreja é o lírio dos vales. A igreja é a rosa de Saron. Por que Saron? Saron é uma planície que fica aos pés do Monte Carmelo. Então, Saron fala de monte também. E vale, fala de vale. E a Bíblia diz aqui, a Bíblia diz que Deus, Ele é Deus dos montes, Deus dos vales. E eu, diante desta palavra, eu me veio bastante no meu coração, bastante coisa. Eu tenho um caderno, 2, 3, algumas agendas escritas, mensagem. E eu falei, eu
Você vai procurar em 1 Reis, 2 Reis e Crônicas, você vai ver os deuses que aquela mulher adorava nos montes. E ela encontra com o verdadeiro esposo, Jesus, e a Bíblia diz que ela sai falando, evangelizando e falando: encontrei o Messias, o Cristo que diz os profetas. Agora, irmãos, só um pouquinho para me deter no monte. Toda vez que a Bíblia fala de monte, é para o bem da igreja. Amém? Toda vez que fala do vale, é para o bem da igreja. É por isso que nosso Deus é o Deus dos montes e não dos vales. Você sabia que a igreja nasceu do monte e vive no vale? A Bíblia diz isso. A igreja foi gerada ou nasceu no Monte Calvário. Você já viu a história do Monte Caveira? Jesus subiu ao Monte Calvário e a Bíblia diz que o carrasco enviou uma lança ao seu lado e desceu sangue e água. E sangue e água é dois elementos essenciais para dar vida ao corpo. A igreja estava nascendo ali. Depois do dia de Pentecostes recebeu o Espírito e a igreja está viva até hoje. A igreja nasceu lá, foi gerada lá, mas vive no vale. Esses dias a irmã mandou um bilhetinho à frente e disse: pastor Toninho, ore por mim e minha família. Estou atravessando um vale muito grande. Não vou dizer o que é, mas Jesus sabe. Eu disse para a igreja: você não está sozinha nessa. A igreja está no vale. Agora monte, e daqui a pouquinho só vou encerrar falando dos vales, porque Deus pôs no meu coração. Monte. Então, quando a Bíblia fala de monte, a igreja nasceu lá e vive aqui. Agora, tem um monte na Bíblia chamado Monte Moriá, que nós aprendemos aqui, que aqui fala de renúncia, aqui fala de provisão de Deus. Por isso que Deus viu que Deus age, que nosso Deus é em cima e nosso Deus é embaixo. É o mesmo que age em cima, é o mesmo que age embaixo. Quando você pega o capítulo 4 do livro do Apocalipse, você vai ver os 4 animais diante do trono, você vai ver os 24 anciãos e o trono e o cordeiro ao lado de Deus, e você vai ver eles dizendo assim: santo, santo, santo é o que era, que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E os outros diziam: santo, 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 o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Você vai ver que Deus é o Deus do céu, mas você observando essa passagem, você vai ver que o mesmo Deus que estava lá é o mesmo Deus que está aqui. Você vai ver que os mesmos adoradores, as características deles é a mesma da igreja também. Quando você diz aqui santo, 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 eles estão dizendo lá santo, santo, santo. Quando Deus te visita aqui, Deus visita lá. Nosso Deus é o Deus do céu, mas é Deus que age na terra também. Agora, Monte Moriá foi onde Abraão subiu com Isaac. Lembra disso? Abraão sobe e nós temos a lição aqui. Quando Abraão deixa os poços, deixa a jumenta lá embaixo e sobe com Isaac para oferecer sacrifício ou oferecer o seu filho, a Bíblia diz que ele disse assim: olha, subiremos e desceremos a voz. Em meio do caminho o moço perguntou: pai, o fogo, a lenha, o cutelo está aqui e o cordeiro para o holocausto. A Bíblia diz que o pai responde: Deus para si cordeiro proverá. Amém? Veja que Deus não apontou para Isaac, ou Abraão não fez assim para Isaac: Deus para ti cordeiro proverá. Ele apontou para cima. Na minha Bíblia e na sua diz: Deus para si cordeiro proverá. Ele quis dizer para Isaac: não tem ninguém aqui embaixo, Isaac, nem você, nem ninguém. Deus tem um cordeiro lá em cima, que no tempo certo ele vai enviar e vai ser sacrificado por toda a humanidade. E diz o escritor aos Hebreus que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho, mesmo depois de morto. E ele diz: subiremos e desceremos a voz. E a Bíblia diz: quando ele amarra o cordeiro, o anjo aparece, não faças tal, porque agora eu sei que teme a Deus. Isaac está nas 4 pontas do altar, amarrado. Ele vê um cordeiro atrás dele, enroscado com a cabeça num arbusto, num pedaço de madeira, e ele se alegra, ele desenrosca o cordeiro, desamarra o filho, amarra o cordeiro e sacrifica o cordeiro. E lá na frente Jesus disse assim:
para os saduceus e fariseus: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E Jesus falando assim: o meu dia, os fariseus disseram: escuta, mas ele não conheceu Abraão. E Abraão viu o dia dele e se alegrou. E a Bíblia diz que Jesus estava dizendo o dia que Abraão viu o cordeiro amarrado no arbusto. Aquele pedaço de madeira era uma figura da cruz de Cristo, e aquele cordeiro sacudido para escapar era uma figura de Jesus na cruz. E quando ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não. Depois a Bíblia diz do Monte Carmelo. Cantar de Salomão diz que o Monte Carmelo, a tua cabeça, dizendo a noiva, é como o Monte Carmelo. Monte Carmelo foi lugar de grandes batalhas espirituais. E a Bíblia diz no capítulo 7 de Cantares que a minha cabeça e a sua é como o Monte Carmelo. É aqui que você trava as maiores batalhas espirituais. É na mente. Às vezes você está orando, às vezes você está cantando, às vezes você está ajoelhado e o pensamento vai embora. E naquela hora você clama ao Senhor. Eu lembro de uma irmã, uma história que o pastor disse que a irmã, ela queria sair da igreja, entregar o cartão de membro, e disse: não aguento mais, eu fiz isso, mas você fez tudo isso. Ela dizia: pensamento, já faz uma semana que eu só penso besteira, só penso as coisas, eu não consigo ser crente assim, não dá para ser assim. E o pastor disse para ela: o que você fez quando você pensou? Olha, eu clamei o sangue de Jesus o tempo todo, clamando o sangue de Jesus. Meu marido chamou de fanática, não aguenta mais isso. Ele devolveu o cartão de membro de novo e disse: olha, então toma o que a Bíblia diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. E cada vez que você clamava o sangue de Jesus, o diabo tentou fazer ninho na sua cabeça, trabalhar na sua mente, e quando você dizia: o sangue de Jesus tem poder, você dava um tapa no inimigo e ele expulsando, e você está livre, vai embora, ó glória! É dentro, mas não deixe. O diabo não é onisciente, ele não sabe o que você está pensando. Agora, se ele põe, você age, aí então diz: esse é meu. Mas se ele pensa e você clama o sangue de Jesus, se ele fala uma coisa diferente e você canta o hino, se ele diz: não vem, você vem. Se ele diz: não consagra, você consagra. Se ele diz: não lê, você lê. Não ora, você ora. Aí o Espírito Santo está dizendo a ele, capítulo 59, 19, diz aí, dizendo assim: olha, o inimigo vem contra vocês como uma corrente de água, mas o Espírito do Senhor orará contra ele. É um meio de voltar à liberdade ao Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala do Monte Ararat, onde a arca de Noé repousou. Ali fala de recomeço, de restauração. Tinha acabado tudo, só sobrou Noé e sua família. E ali Noé começa de novo. Amém? Ali Noé começa, e é Deus restaurando tudo de novo. E eu pensando nessa passagem, falando de restauração, é a primeira vez aqui nessa noite. Eu sempre, quando olho para a arca de Noé, para o Monte Ararat, tem lições ali para nós. Já falei aqui uma vez, há muito tempo atrás, que é uma lição grande ali, que às vezes nós falamos que Jesus é o tipo da arca, a arca é o tipo de Cristo, digo. E é verdade, mas tem uma profundidade a mais. Mas concernente à restauração, eu pensei nisso hoje. Porque terminou tudo e Deus começou a restaurar de novo. E Deus quer fazer isso comigo, com você, diga amém. Isso, se ele cochichou aí no seu ouvido dizendo que não tem mais jeito, tem. Para Deus tem, ele é o restaurador de Israel. Ô glória a Jesus, você está no lugar certo. Israel está atravessando uma fase mais difícil do que essa de bem-andade. E a Bíblia chama Elias um dia e fala assim para ele: Elias, vira-te para o Oriente. E ele estava olhando para o Ocidente, e ele pega e vira para o Oriente. E o que Deus quis dizer para Elias? Restauração. Ocidente, pôr do sol. Já não havia mais esperança para Israel. Oriente, nascendo do sol. Está nascendo um novo dia para Israel. Amém? Ele vira para o Oriente. E virou, e aí começa a mudar a vida de Elias e a vida de Israel. É Deus restaurando. Deus restaurou a vida de Jacó, restaurou Pedro, restaurou Israel, restaurou a mim, restaurou você. Enfim, Deus é o restaurante.
para você entender. A arca de Noé, olha como é uma figura de Cristo, bonito aqui. A arca de Noé, ela reposa nos montes, num lugar chamado Ararat, no 17º dia do 7º mês, diz a Bíblia. E fica ali 40 dias e 40 noites. E ele pega e solta um corvo, ele vai e não volta, a pomba vai e volta com o raminho, ele vira no bico, e Noé entende que as águas minguaram. E a Bíblia diz que nesse tempo dele descer e solta um, solta outro, ele entende e desce da arca. Antes de construir uma casa, uma tenda, ele levanta um altar ao Senhor e oferece sacrifício ao Senhor, e Deus manda fogo do céu e consome o sacrifício. Diga amém. Aí veja bem, Êxodo, Israel vai saindo da terra do Egito. Deus chama Moisés e fala o seguinte: o 7º mês, aquele mês que a arca de Noé repousou nos montes chamado Ararat, não chamará mais o 7º mês, não será mais o 7º, será o 1º mês agora. 1º mês não é mais o 7º. E você faz o seguinte: você pega no 1º mês, no 10º dia desse mês, você pega um cordeiro e deixa ele preso dentro da cidade 4 dias. 10º dia mais 4, 14º dia. E depois do 14º dia você oferece sacrifício, porque é a Páscoa do Senhor. Amém? Aí vem Jesus.